Banheiro rapidinho. Vamos filmar? Você vai escrever aqui para dar um suporte às alegrias. Você tem que ir muitas vezes aqui, viu, irmãos? Louvado seja o nome da sua igreja. A leitura dessa noite é um tanto extensa, então peço que a igreja sim, pode sentar-se. Vamos trazer a palavra do Senhor em dois livros essa noite. Primeiramente, no livro de Gênesis, no capítulo 17, e logo depois eu peço à igreja que abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 15. Livro de Gênesis, capítulo de número 17. Aleluia. Depois o livro de Lucas, capítulo de número 15. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os irmãos procuram, é um prazer estar mais uma vez juntamente com os irmãos aqui na congregação para glorificarmos o nome do Senhor, e prazer maior em vermos pessoas novas que com certeza estão caminhando agora na presença do Senhor justamente conosco. Deus tenha abençoado o trabalho do irmão William aqui nessa localidade. A palavra do Senhor diz assim, livro de Gênesis, capítulo 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e seja feito. Repetindo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e seja feito. Livro de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 1 ao versículo de número 7, diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Ele propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até a que venha achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros, entre vírgula, gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos e disse-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo vós que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículo de número 11 fala da parábola do filho pródigo e diz que certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao seu pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a sua fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma nova terra longínqua, e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi chegando-se um dos seus cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava de comida. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui. Igreja, quando o Senhor, primeiramente, ele se refere ao seu servo Abraão, o Senhor se refere a Abraão dizendo: Abraão, anda na minha presença. E a palavra do Senhor, quando ela vem a história de uma certa ovelha que se havia perdido, o Senhor também nos mostra que a ovelha havia se perdido em um determinado local. E quando o Senhor começa a falar na parábola do filho pródigo, aquele jovem também havia se perdido, havia ido para um determinado local, uma terra muito longe. E o Senhor nos dá um tema para essa mensagem. E o tema, eu tenho certeza que fala ao meu coração e fala ao coração da igreja, que o tema é: a qual distância eu estou de Jesus? A qual distância eu encontro de Jesus? Se nós fôssemos dar outro tema a essa mensagem, nós poderíamos também dizer: em que caminho eu tenho andado? A qual caminho eu tenho trilhado? Aonde eu estou na presença de Deus? Eu estou perto? Eu estou longe? Eu estou abaixo da mão do Onipotente? Eu estou acampado à presença do Senhor? Aonde eu estou localizado? A qual distância eu estou da presença de Deus? Ou duas mensagens muito conhecidas, mas eu tenho certeza que Deus ele tem uma mensagem no meu coração e no teu coração. Quando o Senhor chega para Abraão e diz: Olha, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Deus ele estava naquele momento fazendo uma promessa a Abraão. Quando ele chega para Abraão, Deus estava fazendo na continuidade do capítulo
capítulo, ele estava dizendo: olha, filho, eis que eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou tirar o filho, mesmo na tua velhice eu vou tirar o filho, porque eu estou fazendo um concerto contigo. E nesse momento, além de fazer concerto contigo, eu também quero fazer algo de diferente, Abraão do céu. Eu quero mudar o teu nome. A partir de hoje, filho, tu não se chama mais Abraão, mas tu se chama Abraão. Igreja, pensa comigo. Quando o Senhor chega para Abraão e diz: olha, Abraão, anda na minha presença. Primeiro, Deus estava convidando Abraão a andar na sua presença. Ou seja, Deus estava lhe oferecendo a sua companhia. Deus estava lhe oferecendo o seu amparo, igreja. Você já parou para pensar nisso? A palavra do Senhor nos fala que é caminho para o homem, que parece um caminho reto, mas que o seu final é um caminho de morte. É um caminho que nos leva à perdição. É um caminho que nos leva, desculpa, ao inferno. E a palavra do Senhor também nos fala, dizendo que estreito é o caminho que nos leva à salvação, mas largo e espaçoso é o caminho que nos leva ao inferno, o caminho que nos leva à perdição. E a palavra do Senhor continua dizendo: infelizmente, igreja, muitos são aqueles que têm entrado por ele. Mas eu quero te dizer algo nessa noite, já profético sobre a tua vida. O que o profeta Jeremias ele dizia: olha, eis que hoje eu ponho diante de nós dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. A opção é tua, por qual caminho você deve caminhar. E era isso que Deus estava fazendo com Abraão naquele momento. Olha, filho, eu agora quero caminhar contigo. Anda na minha presença, anda comigo, porque assim, segundo a qualidade, ser perfeito. Aleluia, glória. Quando nós passamos, igreja, a caminhar na presença de Cristo Jesus, nós ganhamos a companhia de Cristo Jesus. E algo que me admira é que quando nós andamos muito com alguém mais parecido com aquela pessoa, nós nos tornamos. Se eu andar muito com o pastor Divino, mais parecido com ele eu vou me tornar. Se eu andar muito com o nosso amado irmão Lúcio, mais parecido com ele eu vou me tornar. E ele estava dizendo algo ao seu servo: olha, filho, se tu aceitares o meu convite, se tu andares na minha presença, eu posso te garantir uma coisa, que tu vais alcançar a perfeição. E aquilo que o apóstolo Paulo ele dizia: olha, bem sei eu, que eu não sou perfeito, mas eis que eu tenho pelejado, eis que eu tenho batalhado, eis que eu tenho trabalhado para alcançar e alcançar essa perfeição. E o que foi que o nosso mestre Jesus ele disse: olha, sede santos, porque eu sou santo. O que é que Jesus ele quer de mim? O que é que Jesus ele quer de ti? Ele requer de nós perfeição, igreja. Eu quero te dizer algo nessa noite, que quando Deus ele criou o homem, ele criou a sua imagem e semelhança, entre aspas. Deus ele não nos criou parecido com ele em aspecto de carne, em aspecto físico, mas ele nos criou parecido com ele em aspecto espiritual. Ele nos criou em aspecto real, em aspecto divino, para que assim possamos glorificar o seu nome. Se você não sabe, ainda não entende, porque se quem está dando ódio da tua vida, é justamente porque tu parece com Cristo espiritualmente. É porque justamente sobre a tua face existe um brilho especial, existe um brilho diferente, o brilho a qual foi ele que colocou sobre a tua vida, quando ele soprou sobre a tua narina o fôlego de vida. Anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Se coloca na minha face e ser perfeito. Esse é o convite que Cristo Jesus ele tem para nós nessa noite, igreja. Mas vou continuando, agora entrando no livro de Lucas, capítulo 15, quando fala a respeito do filho pródigo. Nós começamos a observar que antes de Jesus relatar a história daquele jovem, ele leva os seus discípulos a entrar em uma certa história de 100 ovelhas, a qual uma daquelas ovelhas havia se perdido, havia se desviado pelo seu caminho. Mas a palavra do Senhor relata que Jesus ele começa a contar aquela história para os seus discípulos e começa a dizer: olha só, se uma ovelha, um homem tendo 100 ovelhas, ele sai a passear com aquelas 100 ovelhas, uma daquelas ovelhas ela se perde, porventura não deixará o seu Senhor as 99 que não precisam de arrependimento, as 99 que estão protegidas, as 99 que estão paradas, para poder entrar, para poder sair, para poder procurar aquela que se desviou, aquela a qual se perdeu. E a palavra do Senhor continua dizendo que bem-aventurado é aquele
sua ovelha, a primeira atitude daquele homem que encontra a ovelha ele pega aquela ovelha, talvez toda machucada, talvez toda ferida, talvez dentro de um poço, talvez dentro de um buraco. Antes de continuar, eu quero te dizer algo, jovem, eu quero te dizer algo, amado. Não importa a situação que eu encontre, não importa a situação que você se encontra, não importa o estado a qual você já esteve, saiba que Jesus, o bom pastor, a palavra do Senhor fala que ele é o bom pastor, e o bom pastor conhece suas ovelhas, e todas as suas ovelhas a lhe conhecem. Saiba que ele está pronto a te pegar no ombro, ele está pronto a te pegar nos braços, ele está pronto a curar as suas feridas, ele está pronto a curar os teus ferimentos e te fazer uma nova ovelha diante da sua presença. Porque no momento que aquele bom pastor ele pega aquela sua ovelha, a palavra do Senhor não nos mostra que ele sai puxando ela, pastor. Poderia ser assim, ele poderia ter encontrado a sua ovelha. Ela me deu muito trabalho, ela me fez perder o sono, ela me fez perder o sossego. Eu poderia estar muito bem sentado na mesa com a minha família, não. Eu tive que sair, tive que procurar ela, uma ovelha, e sair puxando, não. A palavra do Senhor fala que ele pega aquela ovelha e coloca no seu ombro. Mas ela nos dá uma qualidade para aquele ombro, pastor. Ela, como a palavra do Senhor começa a dizer que ela pega, aquele pastor pega aquela ovelha e coloca no seu ombro gostoso. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Amado, creio que você não está entendendo. A palavra do Senhor fala que ele pega aquela ovelha e coloca no seu ombro gostoso. Quando nós andamos na presença do Senhor, quando nós estamos diante da sua face, quando nós estamos diante do seu altar, diante da santidade do Senhor, quando nós nos desviamos do caminho, da jornada, da trajetória, da carreira como nos foi proposta, o Senhor ele nos coloca no seu ombro. E pode ter certeza de uma coisa, quando o apóstolo Paulo ele começa a dizer: fizestes bem tu, ó Senhor, em tua parte na minha aflição, ele estava querendo dizer à igreja: ó Senhor, como é gostoso estar na tua presença. Glória a Deus. Ó Senhor, como é gostoso ter tu como meu bom pastor, como já foi louvado nessa noite. O Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. O bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. O bom pastor, ele zela pelas suas ovelhas. E pode ter certeza, mesmo quando nós caímos, mesmo quando nós estamos feridos, mesmo quando estamos maltrapilhos, o Senhor ele nos toma nos seus braços. E o melhor de tudo, ele nos leva para a sua casa. E porventura, o Senhor irá cuidar de nós sozinho, não. A palavra do Senhor fala que ele chama todos os seus vizinhos, ele chama todos os fazendeiros, ele chama todos os seus amigos e começa a se alegrar, começa a festejar. E você pode pensar comigo agora, igreja: mas meu Deus, aquele homem ainda tinha 99 ovelhas, para que tanta festa com uma, para que tanta alegria com uma, para que tanta animação com uma, para que matar bicho, para que levantar banquete, porque encontrou a ovelha. É porque tudo tem importância para o Senhor, é porque tudo tem valor para o teu Deus. Não foi com dinheiro que ele te comprou, não foi com valor material que ele te comprou, mas foi com valor de sangue, e sangue derramado na cruz do Calvário. O sangue que ele derramou por ti foi um sangue carmesim, o sangue que purifica o homem do seu pecado, o sangue que tira toda a impureza da minha alma, o sangue que me lava, o sangue que me purifica e me coloca como santo diante de Deus. Obrigado. Pode o mundo querer dizer de ti o que ele bem quiser, pode o mundo querer achar de ti o que ele quiser achar, mas não esqueça que o teu pastor é Jesus Cristo. Não esqueça que o teu chamado foi feito por Ele. Não esqueça que o teu nome foi chamado por Ele. Lembra de Abraão? Quando Abraão ele resolve andar na presença de Deus, ele resolve escutar a voz do Senhor e ser perfeito. Automaticamente o seu nome deixa de ser chamado Abraão e passa a ser chamado Abraão. O Senhor, ele, quando ele te chama pelo nome, ele não te chama por apelido, ele te faz referência pelo teu nome, porque ele te conhece, ele sabe o teu ventre desde o ventre. É a palavra do Senhor que fala no livro de Jeremias, quando ele fala:
o seu chamado, ele diz: olha, Jeremias, eis que eu te conheço desde o ventre da tua mãe, eu já te escolhi e eu já te levantei como profeta às nações. E Jeremias, ele começa a reclamar diante do Senhor, começa a dizer: mas Senhor, bem Senhor, eu ainda sou pequenino, bem Senhor, eu ainda sou uma criança, não importa o que você seja, mas o importante é que Deus, ele tem chamado para a sua vida. Se eu estiver conhecendo a igreja, pode cantar o glorificar o nome do Senhor. Tu é maravilhoso, meu Aleluia. Deus. Santo, santo é teu nome. E depois de tanta festa, a palavra do Senhor fala que ele vai falar agora da mulher que havia perdido uma dracma. Nós vamos pular, vamos até o filho pródigo. Pródigo é quando a pessoa ela sai gastando exageradamente. Ela não tem controle sobre o seu próprio corpo. Ela não tem controle sobre si mesma. E a palavra do Senhor fala que um certo jovem, o mais novo da sua casa, ele chega para o seu pai e diz: olha, pai, eis que eu agora estou vendo, creio eu que foi assim. Pai, os meus amigos, eles têm uma vida muito diferente da minha. Os meus amigos, eles cantam. Os meus amigos, eles batem na mão. Os meus amigos, eles dançam. Os meus amigos se divertem. Os meus amigos é assim, assim, acolá. E eu quero fazer como eles. Eu quero ser como eles, pai. Então vamos fazer o seguinte, pai. Divide tudo que é teu e divide e me dá a minha herança. Me dá aquilo que me pertence. Me dá a minha parte. Porque agora eu quero sair de dentro de casa. Eu não quero mais ficar debaixo das tuas asas. Eu não quero mais ficar debaixo da tua autoridade. Porque ficar aqui dentro de casa é cafona. Ficar aqui dentro de casa não dá certo. Eu vi muita discórdia com os irmãos. Igreja, assim também pode acontecer com nós nos últimos dias. Ah, não dá para mim ficar debaixo da autoridade do meu pastor. Ah, não dá para ficar debaixo da autoridade do meu evangelista. Não dá para ficar debaixo da autoridade da dirigente do conjunto de oração, do círculo de oração, da dirigente do conjunto de senhoras. Eu preciso sair, eu preciso buscar uma nova casa, eu preciso buscar uma nova alegria. Não foi para isso que Deus te chamou. Sabe por quê, igreja? Quando aquele jovem resolve se afastar da casa do seu pai, aleluia, a sede está batendo. Obrigado, meu Deus, aleluia. Quando ele resolve sair da casa do seu pai, ele vai para o mundo. E a palavra do Senhor fala no capítulo 13 que ele começou a viver dissolutamente. Ou seja, ele começou a viver sem ordem na sua própria vida. Ele começou a viver sem alegria dentro de si mesmo. Ele começou a ficar perdido. A palavra dissolutamente quer dizer praticamente uma pessoa perdida, sem direção, sem rumo, sem objetivo, sem destino. Ele não sabia mais o que fazer. É tanto que enquanto ele tinha dinheiro, ele gastou, ele bebeu, ele dançou, ele saiu com as meretrizes, ele fez isso, ele fez aquilo. Tinha muitos amigos, tinha muitas amizades, mas depois que tudo havia se perdido, que ele se encontra sozinho, sem amigo, sem dinheiro no bolso, sem pai, sem irmão, sem servos, sem meretriz, sem nada e sem ninguém. Ele agora, a palavra do Senhor fala que ele é colocado para apresentar porcos. Ele é colocado para apresentar animais. E chega um momento na sua vida que ele passa a padecer fome. Ele começa a padecer necessidades em si. E agora ele deseja comer as bolotas dos porcos. Mas a continuação do versículo, a palavra do Senhor continua dizendo que aquele jovem deseja comer as bolotas dos porcos, mas não tem ninguém que o dê. Satanás, ele pode estar tentando prender a tua vida. Ele pode estar tentando te oferecer pratos que aos teus olhos são atraentes, aos teus olhos são deliciosos, aos teus olhos são muito bons. Lá no mundo se diz o ditado que tudo que vem muito fácil também vai fácil, igreja. Que tudo que entra no meu bolso fácil, o meu bolso está rasgado, ele vai cair, vai se embora. Tenha cuidado com os pratos que Satanás ele tem te oferecido. Tenha cuidado com os pratos que Satanás ele tem te dado. Tenha cuidado com as palavras que os seus amigos ele tem te falado. Na presença do Senhor, a fartura de alegria. Na presença do Senhor, a fartura de alegria. Na presença do Senhor, há mantimento para ti. Na presença do Senhor,
noite o Senhor quer te dar vida e vida com abundância. Muito obrigado. Porque é por isso que o salmista nos fala na sua palavra, na presença do Senhor, há farturas de alegria. Na presença do Senhor, eu posso dançar, eu posso glorificar, eu posso exaltar. E me deu motivo, igreja, para que nós possamos só fazer isso. Se um dia Jesus na cruz do Calvário, ele foi açoitado, ele levou chicotadas entre si, o seu sangue começou a escorrer sobre o seu corpo. Pode ter certeza, igreja, que a coroa de espinho que Jesus carregava na sua cabeça não era o espinho de laranjeira. A coroa que Jesus carregava na sua cabeça era de espinhos feitos por mãos humanas, do tamanho de um dedo. Você quer imaginar só, igreja, aquela coroa sendo enfincada, sendo travada na cabeça de Jesus, por mim e por ti. Aí eu repito o que a nossa irmã acabou de falar aqui na frente. Nós temos sido negligentes, nós temos nos calado, nós não temos orado, nós não temos buscado a face do Mestre, nós não temos buscado santidade, nós não temos buscado perfeição, enquanto Ele sofreu por mim e por você. Aleluia. A palavra do Senhor fala que como ovelha muda, como ovelha calada, com seus pés e mãos atados, eu posso crer, ele foi levado até o matadouro, sem abrir a sua boca, sem pronunciar nenhuma palavra sequer. Tudo isso, igreja, não foi para se apresentar diante daquele povo, não foi para dizer que era profeta, não foi para dizer que era servo do Deus Altíssimo, porque ele não era somente servo, ele era filho, ele era amigo. E eu quero te dizer algo nessa noite, igreja. O Senhor não te chamou somente para ser adorador, o Senhor não te chamou somente para abrir a tua boca e pronunciar louvores ao seu nome. Ele te chamou para algo mais específico. Lembra que eu falei que quanto mais andamos com alguém, nos tornamos amigo dele. Então, o Senhor te chamou para ser amigo. Eis que não vos chamo amigo, porque amigo não sabe o que é dito ao seu Senhor, ou melhor, servo não sabe o que é dito ao seu Senhor, mas vos chamei para ser amigos, porque tudo aquilo que o Pai me revelar, eu revelarei a vós. Aleluia. É promessa de Deus, igreja. É promessa de Deus, igreja. Voltando para o filho pródigo, ele deseja comer comida de porco, e ninguém lhe dá, ninguém permite que ele coma, pastor. Isso é agir de Deus na tua vida. Muitas vezes, voltando aos pratos, o inimigo ele te apresenta pratos deliciosos. Vamos citar: prostituição, adultério, bebida, festa, funk, samba, isso e aquilo, várias coisas que vai alegrar o meu coração, mas que estão tudo envenenadas pelo inimigo. Mas muitas das vezes o Senhor ele não tem permitido que tu comas, como o Senhor ele tem te dado livramento. Quantas e quantas vezes nós nos colocávamos nas coitadas, nos apresentando o nosso corpo ao inimigo, apresentando o nosso corpo a Satanás como instrumento de pecado, glorificando a ele, e o Senhor ele nos deu livramento naquelas noites. Quantas e quantas vezes o inimigo ele preparou a nossa morte, ele preparou acidente, ele preparou laços de enfermidade, ele preparou depressão, ele preparou disse-me contra a tua vida, de tudo que você imaginar ele pode ter preparado, mas o Senhor ele não permitiu que na tua boca se encontrasse as palavras de porco. O Senhor não permitiu que na tua boca entrassem comidas podres e mortíferas oferecidas por Satanás. Mas no momento que aquele jovem ele lembra, ele cai em si, ele começa a dizer: olha, os servos do meu pai nesse momento estão lá sentados em uma mesa, e eles estão comendo, eles estão bebendo, eles têm pão, eles têm água, eles têm mantimento, e eu estou aqui a padecer fome. Eu vou lá me encontrar com meu pai, eu vou sair dessa miséria, eu vou sair dessa posição de coitado, eu vou sair dessa posição de humilhado. Eu preciso encontrar com meu pai. E nessa noite, igreja, não é diferente. O Senhor lhe deu um convite para mim, o Senhor lhe deu um convite para ti. Muitas vezes nos enganamos quando nós falamos o versículo que está lá no livro de Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele
e Ele comigo. Aleluia. Essa mensagem, igreja, não esteja pensando que é somente para quem está lá fora, mas tenha certeza que essa mensagem também é para nós, porque muitas vezes vamos entrar na palavra pródigo, os servos do Senhor, dentro da casa do Senhor, dentro do templo do Senhor, se encontram como pródigos, se abandonando a presença do Pai, abandonando a face do Pai, se afastando da santidade. Quantas e quantas vezes nós perdemos tempos na casa de uma irmã, falando mal do nosso próximo, falando mal do nosso pastor. Não esqueça que você está sendo pródigo. Quantas e quantas vezes nos encontramos na frente de um computador, vendo coisas imorais, coisas pornográficas. Você está sendo pródigo, jovem. Quantas vezes nós estamos em ambientes agora achamos que estamos agradando e não agrada ao Senhor, nós estamos sendo pródigos. Quantas vezes dentro da nossa casa estamos em discórdia, estamos mal do nosso próprio marido, da nossa própria esposa, estamos mal do nosso próprio filho, estamos mal da nossa própria nora, estamos mal do nosso próprio colega. Isso é postura de crente, isso é posição de pródigo, e não foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para ser salvo em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor não me mostra salvo com malquerência, a palavra do Senhor não me mostra salvo com discórdia. Receba nessa noite os frutos do Espírito, porque é isso que Deus Ele tem para colocar na tua vida. Aleluia. Se revestindo da presença do Senhor. E aquele jovem ele cai em si e diz: eu vou encontrar-se com meu pai, eu vou ter com meu pai, porque eu tenho certeza que na sua presença, mesmo que eu não seja digno de voltar a ser chamado filho do meu pai, mas pelo menos assim, eu sou filho dele, e ele vai me deixar pelo menos ser empregado dele. Mas igreja, não esqueça que quando aquele jovem ele vai se aproximando da fazenda do seu pai, e de longe ele olha e ele começa a avistar o seu pai, ele sai correndo a encontrar-se com ele abraça, ele beija e começa a dizer: pai, eis que eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, me permita, pai, pelo menos ser chamado de teu empregado, deixa eu pelo menos ser chamado de teu servo, porque eu não sou digno de me assentar à mesa, agora está posta para os teus filhos. Mas o meu Deus, o meu Senhor, o teu Pai, Ele não tem coisas poucas para te dar. Ele não quer te chamar, como eu já falei e repito, de servo. Ele quer te ter como amigo, Ele quer te ter como filho, porque você é geração eleita do Senhor, você é ovelha do Senhor, você é Abraão do Senhor, e Ele tem uma mesa posta para te oferecer. Mas para isso você precisa calçar novas sandálias, para isso você precisa colocar uma nova vestimenta, para isso você precisa descer a sala do trono, para isso você precisa se molhar no sangue do Cordeiro, para isso você precisa, aleluia, ser purificado no sangue do Cordeiro, para que você possa entrar na mesa, poder sentar-se naquele grande banquete, porque a palavra do Senhor fala que quando aquele jovem aceita o convite do seu pai e volta para casa, o seu pai ordena que os seus servos, os seus empregados, tragam um novo vestido, uma nova vestimenta. Traga também novas sandálias, para que ele possa calçar. Mas além de tudo isso, vamos voltar lá no livro de Gênesis, capítulo 17. A palavra do Senhor fala que naquele momento Deus estava fazendo um concerto com Abraão. O Senhor estava fazendo uma aliança com Abraão. Quando o seu pai daquele mancebo, daquele jovem, ele olha para aquele jovem e começa a dizer: filho, está aqui mesmo tua vestimenta. Obrigado. Filho, está aqui o teu calçado novo, calça, veste. Mas filho, eu ainda tenho algo muito mais especial para te dar. Recebe uma aliança nova, recebe um anel novo. Agora eu estou colocando na tua mão, agora eu estou colocando no teu dedo. Toma posse do compromisso que eu estou tendo contigo. Eu quero te dizer que Deus essa noite, Ele quer refazer a aliança que Ele tem, Ele quer refazer o altar contigo, Ele quer refazer o compromisso contigo. Mas para isso você precisa se colocar de pé.
Para isso, você precisa vestir uma nova vestimenta. Para isso, você precisa calçar novas sandálias dos seus pés, porque Deus ele tem um chamado para a tua vida. Não rejeita aquilo que Deus ele tem para ti. Não rejeita aquilo que ele tem para te oferecer, porque grandes coisas é aquilo que ele tem preparado. Muitas vezes a palavra do Senhor nos fala que aquilo que o Senhor tem para mim, nem os meus olhos viu e nem meus ouvidos jamais escutou pronunciar. E além de tudo aquilo que ele tem para me dar aqui na terra, igreja, a palavra do Senhor me deixa bem claro, e ela me dá a certeza que no dia me cantarás, quando o dia me cantarás, me cantarás para arrebatar a sua igreja, para levar um povo santo, para buscar o seu povo, arrebatar e nos levar para se deixar na cidade santa. O Senhor nos promete que fazemos parte de um lindo coral, que vai começar a cantar o nome do Senhor, que nesse momento está lá no céu, na destra do trono de Deus, cantando: Santo, 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 Santo. Eu vou fazer parte desse coral e eu quero te convidar a fazer parte também. Eu vou fazer parte, sabe mais de quê? De uma mesa que está posta, pastor, uma mesa que está sendo preparada pelo meu Deus, uma mesa que está sendo preparada pelo Cordeiro, que foi morto e reviveu, e naquele dia eu vou ser servido por Ele, fazer parte daquele grande banquete. E tem um segredo em tudo nisso. Quando eu entrar pelas portas do céu, na mansão celestial, quando eu encontrar a face do meu mestre e começar a vê-la como ela é, a palavra do Senhor me fala que eu também vou receber das mãos do meu Senhor uma pedrinha branca, e naquela pedrinha vai ter um novo nome escrito. Você não vai ser mais conhecido como João, você não vai ser mais conhecido como Maria, como Joaquina. Você tem um novo nome preparado por Deus. É por isso que Ele te conhece, pelo teu nome. É por isso que Ele te conhece pelo teu sobrenome, pelo nome, e Ele tem te chamado por isso. Ele tem te chamado por isso. Ele tem algo novo a oferecer. Ele tem algo novo a ofertar. Mas existe um segredo aí. O altar, ele precisa estar preparado. É verdade, aleluia. O altar, ele precisa estar edificado. A mesa está posta. A palavra nos deixa claro que aquele pai jamais havia esquecido do seu filho, a qual havia se perdido. Mas ele lembrava dele. Mas ele só foi sentar-se na mesa depois de voltar. E Deus, para poder fazer algo por ti, para fazer algo por mim, eu preciso tomar posição. Eu preciso tomar postura de homem, de mulher de Deus e consertar o meu altar. Porque Ele nos diz na sua palavra que não se remenda vestidos novos com remendos velhos, porque ambos vão se romper. Mas também não se coloca vinho novo em odres velhos, porque ambos, quando entrarem em contato, eles vão se rachar e vão quebrar-se todo. Elias, quando ele enfrenta os profetas de Baal, a primeira atitude que ele tem é consertar o seu altar, é reedificar o altar do Senhor. E a pergunta que eu faço para mim mesmo nessa noite, que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, tanto ela corta aí, como ela vem cortando aqui. Como está o meu altar? Como está a minha posição? A que distância eu me encontro da presença do Senhor? Eu já percebi nessa noite que quando eu aceito o chamado de Deus, eu ando na sua presença, começo a caminhar com Ele, começo a marchar com Ele, eu ganho um amigo, eu encontro a perfeição. Aleluia! E ainda ganho mais algo. Salmos de número 99. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Vamos fazer por dia de hoje. Aquele que anda no caminho do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará.
Aquele que anda no esconderijo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. E 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque essa é a herança dos servos do Senhor, para a glória do seu nome. E nós nessa noite queremos sim pedir à igreja, se coloque de pé, vamos agradecer a Deus pela essa mensagem. O pastor me permite. E quero saber também se existe alguém nessa noite que ainda não conhece o Evangelho, que ainda não tomou posição diante de Deus, que ainda não desceu no sangue do Cordeiro, que ainda infelizmente se encontra como pródigo, que quer fazer essa aliança com Deus nessa noite, que quer fazer esse altar com o Senhor nessa noite. Alguém? Nosso jovem que está lá atrás. Já é? Amém? Amém. Então, igreja, antes de agradecermos a Deus pela oportunidade que nós foi concedida, eu quero pedir à igreja para levantar um clamor. Na quinta-feira, o pastor me permite falar isso, lá no Nordeste, sul do Nordeste, nós perdemos um grande pregador chamado Mário Salles, um jovem de apenas 24 anos, um homem de Deus, que buscava agradar a Deus de verdade. Estava saindo de um culto a qual ele estava pregando, juntamente com mais 4 homens de Deus, e quando eles saíram daquele local, daquela igreja que eles pegaram, a BR 324, policiais assassinaram aqueles jovens, tiraram a vida daqueles 4 jovens. E o Mário Salles, grande pregador, pregava em São Paulo, em vários lugares, uma referência de jovens, foi assassinado. E na sexta-feira, ele morreu na quinta, na sexta-feira ele estaria fazendo 25 anos, deixou filhos, deixou a noiva, mas hoje se encontra na presença do Senhor. E o clamor que eu quero pedir para a igreja fazer é justamente orar pelos familiares dele, orar pela mãe dele. Nós temos recebido notícias, eu tenho visto notícias, a família está enlutada, muito triste. Eu quero que a igreja feche os seus olhos, vamos orar pela vida desses familiares em nome de Jesus e também pelas nossas. Senhor Deus, Pai Altíssimo, Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, nesse momento que nós nos colocamos, aleluia, diante da Tua presença, meu Deus, nós sabemos, aleluia, meu Deus, que esses dias, meu Pai, nós perdemos aquele grande homem de Deus, infelizmente, Senhor, meu Deus, mas nós sabemos e temos a certeza que aquele jovem, meu Pai, ele se encontra, Senhor, diante da Tua presença, ele recebeu, meu Deus, como presente, o encontro contigo, Senhor, e o céu ele também recebeu a honra de ter o Mário Salles, papai, naquele local. Meu Deus, mas nesse momento nós queremos pedir pela vida dos familiares, nós queremos pedir pela vida dos pais, pela vida dos filhos, pela vida dos parentes, pela vida da igreja daquele jovem. Meu Deus, em nome de Jesus, que tu possas ir ao encontro, Senhor, em nome de Jesus, que tu possas confortar os seus corações, que tu possas animar os seus corações, que tu possas trazer eles, meu Pai, perseverança, para que eles não venham olhar para um lado nem para o outro, mas que eles venham olhar para Ti. Assim, Senhor, nós também queremos pedir pelas nossas vidas, meu Pai, que a cada dia, meu Deus, possamos estar diante do Teu altar como servos, possamos estar diante do Teu altar como adoradores por excelência, que não venhamos a ser pródigos, Senhor, mas que venhamos a ser santos porque Tu és santo, que venhamos a ser retos porque Tu és reto. Espírito Santo, nos dá o objetivo, que não venhamos a viver absolutamente no pecado, mas que venhamos andar na Tua presença, e assim, meu Pai, alcançarmos a perfeição em Cristo Jesus. Amém e amém.